você já mandou a sua mensagem para o chat do nosso programa Mulher.com no YouTube? Ainda não, nem boa tarde. Ah, mas está muito mal criada hoje. Faz o seguinte, entra lá agora e mande o seu oi, seu boa tarde. Me fala onde você está estabelecida, onde é a sua localização, ou seja, cidade e estado. Porque como o assunto também fala desse local, desse lugar geográfico, a gente vai usar isso como gancho também para mostrar que dá para você ir além. Você quer fazer isso? Quer? Então entra lá agora. Entrou no YouTube, coloca @programamulher.com. Entrou no programa ao vivo, vai no chat. Se você não for inscrito, se inscreva, senão você não consegue deixar recado. E aí você participa comigo. Enquanto isso, eu estou de olho aqui em todas as pessoas que já estão comigo. Não vou falar o nome de todo mundo, mas a Bernadette, lá de Paulínia, está aqui com a gente. A Maria Conceição, beijo para você, Maria Conceição. O Carlos Silva, legal, Carlos, você ficou uns dias sem vir aqui, eu notei, senti sua falta aqui com a gente, viu? Aí todo mundo falando do pernil, eu vou até deixar aqui, porque senão eu não converso com a minha amiga, que é a Stephanie Aidar, jornalista como eu, e é muito, 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 muito bem-vinda. Olá, Rita, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O pessoal de casa acho que nem imagina a história que a gente tem, né? Nossa, e de muito tempo atrás. Pois é, meu primeiro trabalho, para quem não sabe, foi produzindo o programa da Rita, só que no rádio, não na televisão. Naquela época você ainda estava terminando o curso ou você já tinha se formado? Estava no segundo ano ainda. No segundo ano? Eu entrei como estagiária e a gente se conheceu. E eu nem imaginava que eu ia trabalhar com rádio, apareceu essa oportunidade. E eu gostei tanto que aí eu fiquei no rádio por 8 anos, né? E depois que você saiu da Rádio Brasil, você foi para a CBN? Fui para a CBN. Eu fui fazer um intercâmbio, né? E aí quando eu voltei, eu fui trabalhar na CBN. Mas a base toda veio ali da nossa produção, né? De todos os dias. E tinha um dia que era receita, outro dia a gente tinha que dar dicas de beleza. Artesanato pelo rádio? Fizemos artesanato pelo rádio, receita também, né? Receita, mas aí ainda falava os ingredientes, misture. Agora o artesanato, pegue a tinta vermelha. Aí nós tivemos, eu lembro na época, pessoas deficientes visuais agradecendo, porque nós dávamos tantos detalhes do artesanato e levávamos artesãos que davam essa explicação e os deficientes visuais agradecendo, porque na televisão, como tem a imagem, o pessoal não dava tantos detalhes como a gente no rádio. É mesmo, e a gente foi criando um laço ali com os ouvintes, né? Verdade. Que eles iam visitar a gente, levavam um bolo. E, nossa, tem um ouvinte que me liga até hoje no dia do meu aniversário. Uau! Pois é, e a gente chegou a perder um ouvinte, foi muito triste também. A gente cria ali, virou uma família mesmo, né? E muitas vezes eles iam lá para ver nosso rosto, como que a gente era, né? Hoje em dia, no rádio também tem a transmissão, né? Hoje tem as câmeras de estúdio. Na época não tinha, então eles iam lá porque eles queriam muito ver como que a gente era, né? E era super legal. Isso aí, ficava assistindo o programa, né, ali do ladinho, dava um oi, e era super bacana. E o legal, que a Stephanie, ela desde o primeiro momento, ainda como ela até contou agora, estagiária, estudante, né? Ela estava estudando ainda comunicação na PUC, e aí ela se apaixonou pela profissão, tanto que ela deslanchou, né, como repórter, levando muitas notícias pela CBN, mesmo lá na Brasil Campinas, que é a rádio da nossa arquidiocese aqui da região metropolitana de Campinas, né? E aí a gente pensa assim, onde foi parar? O que será que a pessoa está fazendo? E aí que começa a história da Stephanie, porque você foi além. Você falou que foi fazer um intercâmbio e depois que você voltou e aí continuou no rádio mais um pouco. Foi, a gente chegou a trabalhar juntas em 2014, então entregando aí que já fazem 10 anos. E aí no final daquele ano de 2014 eu fiz esse intercâmbio, que foi rápido, de 3 meses. Quando eu voltei, fiquei na CBN ali por 8 anos. E aí nesse tempo aconteceu de tudo, inclusive a pandemia, né? E a pandemia ensinou muita coisa pra gente, acredito, né, que todo mundo aprendeu alguma coisa com isso. Eu ainda, além da pandemia, passei por algumas situações pessoais e tudo mais, então a gente estava ali num momento em que até o rádio a gente passou a fazer de casa, né? Eu não sei se aqui foi da mesma forma, né? Mas eu cheguei a apresentar o programa da CBN do meu quarto, assim.
É uma coisa que a gente nunca imaginou que era possível. Então eu pensei, se eu posso fazer isso de qualquer lugar, eu não posso fazer qualquer coisa, né, assim, dentro da minha profissão. Claro que não é possível para todas, né, mas hoje a gente tem até médico que atende a gente virtualmente, então é tudo uma questão da gente abrir a nossa mente também, né, falar, não, isso aqui dá para fazer. E aí eu falei, vou procurar um trabalho que me permita viajar mais do que 30 dias no ano, né, que eu possa fazer de outros lugares e estar trabalhando e conhecendo pessoas e lugares, porque é aquilo, quando a gente trabalha presencial, a gente só tem os 30 dias de férias para poder estar em outro lugar, né? E olhe lá. E olhe lá. A empresa chama antes. E na nossa profissão a gente não tem Natal, não tem feriado, né? Então é difícil até da gente organizar alguma coisa. Então eu parti para esse lado, né? Com muita dor no coração, deixei o rádio e comecei a trabalhar primeiro com assessoria de imprensa e depois eu falei, nossa, eu conheci tantos executivos quando eu estava lá, né, na Brasil, na CBN, a gente conversa com tanta gente que faz tanta coisa interessante, né, todo dia, e essas pessoas precisam de ajuda também para se comunicar. E aí eu me especializei em comunicação para executivos, que é uma coisa que eu consigo tanto fazer de qualquer lugar, como ter clientes de qualquer lugar. Então eu tenho cliente que mora na minha cidade e tenho cliente que mora em outros países também. Então é uma coisa 100% remota. Eu estou remota e eles também, né? Então Por isso que quando você fala que a coisa que menos importa num trabalho como esse é a localização geográfica. Exatamente. É questão da gente criar uma sintonia independente de estarmos na mesma sala, né? Eu sei o que os meus clientes gostam de fazer no tempo livre deles, porque a gente vai estabelecendo uma conexão vínculo, ali, né? um vínculo, independente da gente estar próximos. Eu nunca vi a maioria deles presencialmente, né? Outro dia eu encontrei com um, ficou super assim, nossa, você é muito alta e não sei o que, nem imaginava. E é super bacana, é meio que como no rádio, quando os ouvintes visitavam a gente, né? E falavam, nossa, como que você é pessoalmente, né? Então, abre muitas possibilidades, né? Tanto da pessoa... Agora precisa de coragem também para você mudar sim. tudo isso. É porque a gente tem essa ilusão da estabilidade quando a gente está num trabalho presencial, CLT, né? Então... Ou seja, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as horas que eu faço, tenho também minhas férias, tenho as seguranças, né? Como ela falou, mas essa é uma ilusão também. Exato, a estabilidade é uma ilusão completamente. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um professor meu da faculdade, que ficou meu amigo, né? Eu já tinha saído da faculdade, mas encontrei com ele. E ele falou, e você, tá na rádio ainda, né? Tanto tempo e tal. E eu falei, eu gosto muito de ir lá e eu tenho uma estabilidade. Aí ele falou, você é concursada lá? Não sabia. Aí, olha isso. Eu nunca esqueci isso. Aí eu falei, realmente, né? Concursada, por mais que eles gostem da gente, do nosso trabalho, as coisas acontecem. Pode ser que de um dia para o outro... Quem que é esse professor agora? É o Duílio Fabre. Ah, o Duílio. E aí ele falou isso, eu nunca esqueci. Então, isso é uma coisa que sempre que eu bate alguma insegurança e tal, eu falo, cara, no CLT também não teria essa certeza, né? Às vezes a gente faz um ótimo trabalho, gostam da gente, mas ainda assim outros fatores fazem com que a gente de um dia para o outro tenha que procurar uma outra coisa. Então, nada é 100% certo, né? Agora, se é uma ilusão essa estabilidade, fazer o que gosta, como gosta, você sendo a sua chefe, você sendo a sua funcionária, você decidindo, tomando decisões, isso traz muito mais segurança do que a própria estabilidade de um CLT. Com certeza. Eu sou uma equipe, né, que eu falo, né? Hoje em dia, eu empreendi já tem aí um pouco mais de 2 anos. No começo eu era uma equipe, hoje eu tenho uma assistente. Sim. Que trabalha comigo, mas a gente tem que também estar aberto a fazer de tudo, né? Então, eu vou fazer a contabilidade, vou contar ali com o nosso amigo até do Pernil, a parte da contabilidade e tudo mais. Você aprende a fazer de tudo, né? Você vende o seu trabalho, você entrega o trabalho, você vê se o cliente está satisfeito. Então, você tem que ter uma noção muito maior de como as coisas funcionam, né? Além de só executar o trabalho, porque senão ele não é possível, né, que ele aconteça. Agora, se você não tem, e você de casa deve estar pensando, mas se ela não tem uma localização geográfica, claro que ela tem um lugar onde ela gera tudo isso, todo esse trabalho, mas que não necessariamente tem endereço, CEP, bairro e etc., porque ela pode fazer o mesmo trabalho de qualquer lugar. Essa localização geográfica, no começo você fez questão de os seus clientes pedem essa localização geográfica, olha, você tem um endereço, como é essa? Porque as pessoas sentem essa segurança, se tem um endereço, olha, eu vou olhar no mapa para ver onde é.
Tem isso? Até que não. Não. Eu fiquei bastante surpresa com isso, né? Eu trabalho da minha casa quando eu estou aqui, quando eu estou viajando de onde eu estiver, mas eu sempre deixo claro para o cliente, logo que ele me conhece, que eu tenho esse estilo de vida e que, por vezes, a gente vai ter que alinhar ali a questão do fuso horário. Né? Então eu falo, você pode me mandar mensagem o dia que você quiser, a hora que quiser, pode ser sábado, domingo, e eu vou responder assim que eu puder, porque pode ser que eu esteja em outro fuso, né? Para ele é domingo, para mim já é segunda-feira, eu já vou responder, ou enfim. Então a gente tem muito essa liberdade e esse combinado de que eles podem me escrever a hora que eles quiserem, e eu vou responder assim que for possível, o mais rápido possível, mas contando muito com a compreensão e a paciência deles. Então, Mas eu acho que a comunicação virtual, ela nasceu para isso mesmo, para as pessoas fazerem, darem suas respostas ou as suas perguntas no tempo disponível. exato. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que manda uma mensagem para você, 3 minutos depois, você viu minha mensagem? Você vai responder, você pensou? E a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, nem vi a pergunta. Pois é, é o trabalho assíncrono, né? Então que é a gente legal, fala. se já é um combinado e os seus clientes já sabendo disso, deixam lá disponível para você responder no seu tempo, também é um respeito de você com eles, de fazer o combinado, e deles com você, entendendo o seu trabalho, a sua falta de localização geográfica. Exato, e eles sabem que numa emergência eles podem me ligar e aí eu vou, né, acordar, enfim, independente de onde eu estiver, eu vou conseguir atender, a menos que eu esteja sem sinal. Mas o combinado não sai caro, né? Então, como a gente combina dessa forma, não é um problema. Agora, a questão do endereço, não... Se é um cliente da mesma cidade, né? Eu também sou de Campinas, vamos tomar um café, a gente vai tomar um café. Mas nunca tive essa questão, assim, da pessoa querer visitar o escritório, nem nada disso. Pelo menos até hoje nunca aconteceu. Ai, que coisa boa! Mas a conversa com a Stephanie Aidar continua no próximo bloco. Sobre essa coragem, você também pensou nisso, né? Nossa, como eu queria ter coragem de fazer isso. Então, escuta o que ela tem para te contar. No próximo bloco tem mais detalhes. A gente então toma um copo d'água, vai para o intervalo e volta já. Hoje, o Mulher.com tem o prazer, e eu mais ainda, de receber Stephanie Aidar aqui conosco. Essa menina jornalista como eu, mas que se reinventou a partir da pandemia com ideias que talvez para muitas pessoas fazem, nossa, essa menina é louca, como é que larga a segurança de um trabalho para poder fazer um trabalho digital? Mas esse é o mundo que nós vivemos, e essa modernidade desse mundo digital nos atrai, nos chama, nós precisamos entrar nesse mundo, aprender e, claro, trabalhar e ganhar dinheiro com ele, por que não? Não é, Stephanie? Foi justamente isso que você fez com essa ideia. Peraí, se eu consigo fazer um programa de rádio do meu quarto, como não posso fazer de qualquer lugar do mundo um outro trabalho digital? Eu gostei dessa ideia, viu? Exatamente. E eu percebo que bastante gente fica inspirada e com vontade, né, de fazer isso, e falta aquela coisa que a gente estava falando da coragem, né? Porque, querendo ou não, a gente sente uma estabilidade maior de ter um trabalho ali registrado, presencial, a sensação de estabilidade, né, existe por conta disso. E aí, quando a gente vai trabalhar autônomo, acontecem muitas coisas, né? Tem um mês que é mais fraco, um mês que é melhor. Então, a gente tem que se preparar em sentido de ter uma reserva e uma estrutura toda por trás também, né? Que eu tenho o grande privilégio, estava comentando, né, de ter a minha mãe que prepara tudo para mim, o que eu vou comer, ela lava minha roupa. Então, assim, eu sei que não é a realidade de todos e seria mais difícil se não fosse pela minha mãe, a estrutura toda que eu tenho em casa. Mas é uma coisa possível de se fazer, é muito uma questão da gente pensar que é possível. Que até a pandemia acontecer, eu nunca tinha parado para pensar que eu podia apresentar um programa de rádio, né, do meu quarto ou de onde quer que fosse. Claro que não tem a mesma acústica e tudo mais, mas se foi possível, né, fazer, era o único jeito da gente fazer naquele momento, né, e, enfim, se até isso é possível, né, a gente pode fazer tudo. Eu penso que, mesmo você tendo esse apoio dos seus pais, a ideia estava dentro de você, esse desejo e essa coragem estava dentro de você, porque muitas pessoas que não têm esse apoio porque os pais moram longe, pessoas que mudaram até de estado para tentar seguir a sua carreira profissional, se viram do mesmo jeito. Preparam tudo no seu tempo livre, pedem comida fora, mas não deixam de realizar esse sonho. E você, quando teve a ideia,
você seguiu em frente. Isso é importante. É essa inspiração que você nos dá. Eu gostei de você falar que precisa de uma reserva, porque um mês pode ser muito bom para quem é autônomo, o outro nem tanto. Então, tem que ter essa segurança. Tem que ter uma organização financeira muito grande, né? Um planejamento. No meu caso, né, tem pessoas que trabalham freelancer, né, que a gente fala, que fazem trabalhos pontuais só. Eu já preferi fazer contratos com os clientes de 3, 6 meses, porque assim eu consigo me planejar melhor, né? Então eu consigo ter uma previsão de como as coisas vão estar daqui 3 meses, se eu consigo fazer uma viagem, porque uma viagem a gente não planeja assim de um dia para o outro, né? Então como que eu vou falar, eu vou viajar daqui 3 meses? E se naquele mês as coisas não estiverem indo tão bem? Então, tendo essa reserva, esse planejamento, essa previsão de como vão estar os trabalhos, né, naquele período, eu consigo me organizar também para conseguir tanto entregar para os clientes quanto conhecer os lugares, né? Porque não adianta eu trabalhar 13, 14 horas por dia e só dormir em um outro país, né? Então, vai visitar um outro país e simplesmente fica no hotel dormindo. E trabalhando. Não tem nexo. Não tem nexo. Agora, você está ainda, a nossa marca pessoal está sempre em construção, em mudanças, e você, nessa construção da marca, sua marca pessoal e também dos seus clientes, né, dos executivos, enfim, as pessoas que precisam dessa sua orientação na comunicação. É uma coisa muito importante hoje, muita gente não percebeu isso ainda, né, mas mostrar um pouco do nosso lado pessoal constrói a nossa marca pessoal, né, por isso que chama marca pessoal, mas de uma forma que reflete no que a gente entrega também como profissionais. Então, não é o blá 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 do dia a dia. Não, exatamente. Então, as pessoas têm curiosidade em saber o que aquele executivo gosta de fazer no tempo livre, qual que é o hobby dele, o que ele pensa sobre determinado assunto que nem é sobre a área exatamente, né, que ele trabalha. Então, é por isso que eu trabalho muito nessa parte também da comunicação para executivos, a marca pessoal. Então, não é só a marca da Stephanie, mas é a marca de cada um deles. Sim. Por exemplo, a minha vida de nômade digital faz parte da minha marca pessoal. Hoje em dia, as pessoas me encontram e falam, para onde que você vai? Qual que é a próxima viagem? Então, já faz parte, assim, da minha marca pessoal, né? Por falar em próxima viagem, nós temos algumas fotos que a gente vai mostrar para vocês, lugares que ela foi conhecer em loco, ou seja, foi até lá. Vamos ver as fotos e ela vai comentar conosco. Essa aqui foi uma viagem recente que eu fiz, voltei faz acho que 2 meses do Japão. Foi uma viagem bastante desafiadora, porque eu tive aí um imprevisto, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na semana da viagem. Então eu operei na segunda e na sexta-feira eu embarquei para o Japão, trabalhando, fazendo tudo e operada. Foi assim uma loucura. E a grande curiosidade do Japão é que eu achei que seria muito desafiador por conta do fuso, que é de 12 horas, e no fim foi uma das viagens mais tranquilas, porque enquanto eu estava passeando, meus clientes estavam dormindo, ninguém tinha emergências, foi muito tranquilo. Assim, né, eu me programei, combinei com eles que eu trabalharia no período da manhã aqui do Brasil, que aí era noite lá, e no período da tarde aqui do Brasil eu estaria dormindo lá. Então, eu passeava enquanto eles dormem, né, que o pessoal fala trabalho enquanto eles dormem, eu passeei enquanto eles dormiam. E aí, no período da manhã que eu estava à disposição para resolver todas as demandas. Era noite aqui, eles estavam também tranquilos, né? Tranquilos. Exatamente. E foi uma surpresa para mim, porque eu tinha muita preocupação, né? Falava, nossa, o fuso é muito grande, como que eu vou atender os clientes? E foi uma das viagens mais tranquilas. Você fala bem o inglês, mas no Japão, você teve a exigência de falar também o japonês, ou você já domina alguma coisa no japonês? Não sei falar nada de japonês, mas ainda bem que a gente tem a tecnologia, né? Então, os japoneses mesmo, a maioria não fala inglês. Infelizmente, né? Porque é um lugar bastante turístico, né? Em Tóquio a gente até encontra. Mas eles já andam no pescoço com um tradutorzinho. A gente está acostumado aqui com o tradutor no aplicativo do celular, né? Mas eles têm uma maquininha mesmo e eles andam com aquilo no pescoço. E aí eu chegava para falar, eles faziam um sinal, né, de 1 minutinho e traduzia lá na maquininha e eu conseguia saber o que eu precisava. Mas quando eu precisava de uma informação, eu já sabia que ia demorar um pouquinho para conseguir, porque até ele colocar no tradutor, o tradutor me Nada passar. de pressa. Tinha que ser na tranquilidade, né? Então, mas foi tranquilo, assim, não tive problemas com a comunicação lá. Vamos ver outros lugares que Stephanie Aidar... essa aqui aqui é uma foi marca, em Paris. né? Essa foto é desse ano. Mas ano passado eu também tive a oportunidade de estar em Paris para as Olimpíadas, que foi super bacana. Eu cobri os Jogos Olímpicos de Paris para um canal no Instagram,
que eles me convidaram e foi, assim, super legal. Tinha muitas questões, a gente entrevistar a pessoa na rua. Voltei a sentir aquela coisa do hard news, né? Porque eu já Sim. tinha saído da CBN, do rádio, enfim. E deu para matar a saudade e me deixou até com a dúvida. E se eu voltasse? Mas aí é bom a gente ter esse contato vez ou outra, né? Para matar a saudade, é muito gostoso. E a cultura como combustível, porque em cada país pelo qual ela passou, em cada lugar que ela conheceu, ela vai colocando um pouco mais de cultura e conhecimento na mala também, né? Pois é, e vou conhecendo pessoas. Eu tenho gente no meu Instagram que eu conheci em lugares assim inimagináveis e eu olho o perfil, às vezes a gente olha e fala, nossa, de onde eu conheço essa pessoa? As pessoas que eu conheci em viagem, nenhuma. Eu olho e falo, eu conheci essa pessoa de tal lugar e ela é de tal outro lugar. Então, assim, eu estava no Peru semana passada, eu fiz amizade com uma indiana que mora em Londres. E estava no Peru no mesmo trem que eu, a gente fez amizade, se conectou. Então, são pessoas que eu não esqueço. E eu acho que elas também não esquecem de mim. Teve uma vez que eu postei, acho que era meu aniversário, e uma moça comentou, ai, parabéns, eu fiz um voo do seu lado. Eu sentei do seu lado no avião, a gente conversou, trocou mensagem, enfim. Então, a gente vai conhecendo gente que a gente nem... Né, de todos os tipos, de todos os lugares, e é sempre uma troca muito grande, né? Como que é no seu país, no meu é desse jeito. Mas aí você tem essa facilidade da comunicação, mas para algumas culturas essa abordagem pode parecer invasiva. Mas acho que na maioria das vezes que eu fiz essas amizades, nem fui eu que comecei, por incrível que pareça. Acho que a pessoa porque eu estou sempre com o foninho de ouvido ali, às vezes a pessoa vem perguntar alguma coisa, ou a gente passou algum perrengue junto, que acontece, né? Tipo, o portão de embarque mudou de última hora, vamos correndo. Aí vai junto com a pessoa, você acaba fazendo amizade, né? Ou dá uma confusão, uma revolta juntos, assim. E essas coisas unem as pessoas, né? Quando acontece alguma coisa, você fica revoltado junto com outra pessoa, vocês acabam ficando amigos. E como você colocou, apesar de ter tempo para passear, ter tempo para conhecer pessoas, ter tempo para trabalhar. Tem que ter Temos mais fotos? Eu quero ver mais. Essa é Ai, que delícia. Roma, não. É na Itália, essa foto. Na Itália. Na Fontana di Trevi. Também foi dentro dessa viagem dos Jogos Olímpicos que eu fiz no ano passado, depois eu fui para a Itália. E a foto que estava anterior, acho que é no Egito, estava uma foto antes, que foi uma viagem muito difícil, porque a internet lá era muito ruim e eu não sabia. Então ali eu aprendi, olha lá a foto, eu tenho sempre que verificar isso antes, se funciona, porque era assim... impossível de fazer qualquer tipo de chamada de vídeo, assim. Então, foi uma semana de bastante dificuldade. Como você falou, de perrengues. De perrengue mesmo. E na época eu era equipe, como eu falei, né? Não tinha assistente ainda. Então, foi bastante difícil. Mas foi muito legal ter tido a oportunidade de estar lá, né? Porque... É uma coisa que você olha e fala, nossa, eu vi isso no meu livro de história na escola e agora eu tô aqui isso na atrás frente. de mim não é um banner, não é um... Não é um inteligência artificial, essa foto parece, né? Mas não é. É real. É muito... E a outra que nós estávamos vendo, que essa era a anterior, agora essa... Essa foto é na Estônia, que é um dos países mais, vamos dizer assim, inusitados, né, que eu visitei. Não imaginava visitar um dia, mas eu fui para a Finlândia. E aí um amigo do intercâmbio me escreveu, falou, eu estou morando na Estônia, é só pegar uma balsa que você chega aqui, vem passar o fim de semana comigo. E aí eu fui, então tem essa questão das conexões, né? Esse amigo meu, eu conheci ele nos Estados Unidos e ele mora lá, então acabei conhecendo mais um lugar e um lugar super diferente, né? Que fala estoniano, também o inglês, é uma língua própria. Uma né? língua própria. E aí na Estônia e na Finlândia também, nessa época que eu fui, era dia 24 horas. Então, nunca ficava de noite. Essa foto aí, eu acho que eu tirei, já era umas 9 horas da noite. Para fazermos um fechamento, quando você decidiu viver com essa liberdade e, ao mesmo tempo, com o compromisso do trabalho, com o compromisso com o seu sonho, com o seu desejo, aquilo que você programou para você, o que você, partindo daí, tem para dizer para as pessoas que estão nos vendo e assistindo hoje? Se você tem um sonho, independente de qual seja, né, acho que o planejamento é a chave para qualquer sonho. Então, a organização, você pensar como eu vou chegar lá, né, um sonho com planejamento, ele é um plano, né, um projeto. Sem isso, ele é só um sonho. E aí você vai ficar sonhando a vida inteira se você não pensar uma forma de tirá-lo do papel. Então, recomendo que façam, independente do que seja o seu sonho, é possível de você realizar. Mandar um beijo para alguém?
Mandar um beijo para minha avó Clarice, para minha avó Henriette, para minha mãe e meu Eu falei pai. Henriqueta. Mas Ai, Henriqueta é o Henriette! apelido dela, não tem problema. Meu Deus, E Henriette. para todos que estão assistindo a gente, a minha colega de trabalho, a Camila, que está também segurando as pontas lá para mim, para eu estar aqui hoje nessa tarde tão gostosa. Então, muito obrigada. Tarde gostosa e saborosa, porque Ó, você vai experimentar daqui a pouquinho. não Ela vejo a falou hora. assim, ela falou assim, nossa, a gente ficou aqui, eu e a Kátia olhando e sentindo o aroma e experimentando com os olhos. Assim como você de casa, elas também viveram isso aqui mesmo no programa Mulher.com. Stephanie Aidar, obrigada por estar conosco. A gente está disponibilizando, já disponibilizamos suas redes sociais para o pessoal seguir você, para o pessoal conhecer o seu trabalho, conhecer os países, através de você, os países que você visita. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço por me receberem. Foi um prazer te reencontrar depois de tanto tempo. E muito bom estar aqui com todos vocês. Obrigada. Oh, delícia! Ai! E olha, gente, vocês não imaginam para mim a alegria de ter realmente encontrado a Stephanie, porque nós tínhamos muita afinidade, temos mesmo à distância, a gente tem afinidade, a gente gosta do que faz e a gente se comunica muito bem. Então é gostoso você rever uma pessoa que fez parte da tua história, fez parte da tua vida e marcou tão positivamente. Obrigada. Obrigada a você.